Olá, amigo internauta, amiga internauta. Mais um programa da AD que se propõe a estar discutindo, conversando sobre temas que nos são propostos do cotidiano, do dia a dia. Essa semana alguém me perguntou, no centro que eu frequento, por que da desigualdade que nós vemos no nosso mundo? Tantas bilhões de pessoas e nós estamos uns diferentes dos outros. Muitas pessoas uns diferentes dos outros. E me perguntou como é que o Espiritismo explica isso. E para isso estamos aqui com o Ricardo, para ele também, da mesma maneira que eu respondi para essa pessoa, mas que ele pudesse também dar a sua interpretação, Ricardo, sobre por que de tanta desigualdade nesse nosso mundo. Qual a proposta de Deus em relação a isso? Então, é importante nós pensarmos da seguinte maneira. Deus criou-nos, todos nós, como espíritos, simples e ignorantes. E nos colocou em mundos para que nós desenvolvêssemos socialmente. Só que muitas vezes queremos ou imaginamos Deus como aquela pessoa barbada que está lá no céu olhando e interferindo diretamente nas nossas atitudes. E muitas vezes nós esperamos que Deus faça isso. Mas só que como indivíduos sociais que passamos a nos relacionar dentro da sociedade, um com o outro, o que nós passamos a vivenciar? As relações sociais. Então, essas relações sociais, nós vamos criando as desigualdades. Por exemplo, quando nós pensamos lá, por exemplo, nos remetemos à história bíblica. O que nós vamos pensar? O que nós vamos ver lá? A sociedade se desenvolver através de uma família, a partir de Adão e Eva. Não que não existisse outras sociedades, como a própria Bíblia coloca, né? No capítulo 4 de Gênesis, que após Caim ser expulso do Éden, ele recebeu uma marca e ele para que ninguém que o encontrasse o matasse. Ou seja, existia uma outra sociedade vivendo. Então, a Bíblia ela vai surgir a partir de uma relação familiar. Então, essas relações familiares, que hoje nós entendemos como o patriarcalismo, o pai, então começa a ter aquelas relações de poder. Então, é através dessas relações que nós vamos pensando criando essa desigualdade. Então, essa questão da desigualdade é uma situação nossa, é uma postura nossa que nós passamos a viver no nosso livre-arbítrio. E as leis foram agindo. Então, o processo reencarnatório, o processo da reencarnação que nós aprendemos no Espiritismo, ele vai nos situar em sociedades, em papéis diferentes da sociedade, para que nós possamos pensar e repensar essas situações. Então, o nosso livre-arbítrio, que é o nosso pensamento, que é o princípio que Deus nos colocou para que nós evoluamos, a gente pensa. Entendi. Ao mesmo tempo, Ricardo, você não entende que a importância... Alguém disse assim uma vez que a unanimidade é burra, né? E você não entende que até na desigualdade, ou através da desigualdade, é que existe a possibilidade verdadeira de um aprender com o outro? Claro. Então, esse processo da desigualdade, ele gera um processo de educação. E que vai nos levar a gente pensar no outro que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Então, essa desigualdade que nasce a princípio por essa relação de poder, por essa relação de liderança, por
ela tende a nos ensinar a sermos iguais. E essas relações é muito importante para nós, com certeza. Uma outra coisa que a pessoa me colocou, Ricardo, é que olhando o mundo com essa desigualdade, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas, vamos chamar de médias, poderia existir duas visões. Uma delas seria o do materialista, que diria simplesmente, Deus não existe, baseado na desigualdade que eu vejo. E uma outra, que seria religiosa, mas talvez com um pouco menos de conhecimento, questionaria, cadê Deus nessa desigualdade que eu vejo? É uma questão que a sociedade, o materialista geralmente coloca em xeque. Mas Deus, ele se move, ele se manifesta através de nossas atitudes, se manifesta através do próprio homem e de suas atitudes de amor. Ele, se nós vermos, sempre temos a oportunidade de é impossível não sentir a interferência de Deus em nossas vidas, em qualquer situação. Agora, é aquele pensamento do início que eu coloquei para você. Nós pensamos que Deus tem que interferir nas nossas vidas como se nós tivéssemos como se nós fôssemos, nos conduza para o bem, nos conduza para a felicidade, nos conduza para a riqueza, nos conduza para isso. E muitas vezes nós entendemos que a dificuldade financeira é a infelicidade. E geralmente essas pessoas que veem essas dificuldades financeiras como infelicidade, se você for buscar na raiz, ela não tem problema, ela tem dívida, que é diferente. Do que você ter problemas reais, de você ter uma família com deficiência física, com deficiência motora. E na realidade, se a pessoa passa a analisar, olhar para si mesma, ela vai ver que ela tem muita dívida, essas pessoas que reclamam da desigualdade. Mas que na realidade existem problemas maiores, né? Na realidade, quando você falou no início da sua fala, que nós fomos criados simples e ignorantes e que com o tempo nós estamos evoluindo, estamos aprendendo, a gente vai ver que então a desigualdade é uma consequência dos esforços diferentes uns dos outros, do trabalho que se procura fazer, que é diferente uns dos outros, que vai fazer com que um ande mais depressa do que outra pessoa, né? E aí a gente vai ver que talvez o que a gente chame de mal, a desigualdade, seja a solução para que um dia estejamos de maneira não tão desigual. Porque a gente vai perceber o que a outra pessoa tem, tanto do lado material, mas talvez e principalmente falando dos equilíbrios emocionais, do estado de sentimento de cada um dos que nós possamos ver, e teremos num primeiro momento inveja, e num segundo momento um impulso de buscar aquilo, né, que talvez, se fôssemos unanimidade, né, não teríamos como referências o que buscar, não é isso? Isso, é que nós precisamos imaginar assim, quando nós entendermos o nosso papel dentro da sociedade, se eu identifico que eu estou numa posição um pouco melhor, eu vou caminhar com o meu irmão que está ao meu lado, de forma que junto, para que eu possa levá-lo. E como eu posso fazer isso? Interferindo na sociedade de forma positiva, através de minha atitude, através de minha ação coerente e consistente, porque eu preciso pensar, inclusive, qual o meu papel como espírita nas relações sociais. Como é esse papel? Então, é importante o indivíduo pensar as relações sociais para que ele possa fazer a sua interferência através de sua atitude. Assim, nós mudamos a sociedade. Nós estamos falando, Ricardo, sobre
a desigualdade do mundo. Aí qual o papel do espírita como indivíduo e do centro espírita como uma entidade para que essas desigualdades não causem tanta dificuldade para a humanidade ou para o próprio indivíduo? Então, é um tema super gostoso. Nos últimos 3 anos eu tenho pensado as relações sociais, eu tenho pensado e como o Espiritismo vê isso. E quando nós vamos à questão 888, que Kardec questiona os espíritos sobre a esmola, então é interessantíssimo a resposta dos espíritos, que até surpreende o Kardec, que ele faz uma questão sequente. Que ele fala assim, mas condenais a esmola, porque os espíritos respondem que nós devemos ir além da boa vontade. Isso para nós espíritas que pensamos a caridade como boa vontade, que pensamos a caridade como uma troca, como extensão do tratamento espiritual, para que nós possamos atingir uma cura, seja ela física, seja ela espiritual. Então, os espíritos mostram a Kardec, e no entanto você vê que a questão, a resposta que eles dão o assusta, que os espíritos vão propor hoje o que praticamente as ciências sociais, os cientistas sociais, os próprios teóricos do serviço social, vêm trabalhar como proposta na garantia dos direitos do indivíduo. Então, nós espíritas, muitas vezes, pensamos que política é o ato do indivíduo se candidatar-se por tal ou qual partido e exercer um cargo eletivo. Só que não. A atuação política está a partir do momento que nós, como indivíduos, interferimos na sociedade, no bairro onde nós moramos. E essa interferência é positivamente. Então, como tem que ser positivo? Começa através de nossas atitudes e depois ela vai se estender para as nossas relações da comunidade. Porque quando você vê Herculano Pires, lá em um livro, O Centro Espírita, o que ele vai trazer? O Centro Espírita como um polo de irradiação da cultura espírita e social. Então, qual o lugar que eu estou inserido, e que está inserida a minha residência? De que forma eu posso atuar, de que forma eu posso construir que eu posso ajudar o meu vizinho, o meu bairro, positivamente? Quais os problemas sociais que eu encontro do lado? E como eu posso intervir positivamente para transformar aquela relação? Porque assim, não podemos pensar que só Deus está e Deus está no comando, mas que nós devemos ser co-participantes na melhora do mundo. Falamos bastante em regeneração da humanidade, mas isso vai acontecer a partir da minha atitude e da sua atitude na transformação nossa e na transformação da comunidade na qual estamos inseridos. E daí vem, entendo eu, Ricardo, o Espiritismo falando e atuando no indivíduo, ou melhor, no espírito. Né? Porque o Espiritismo entende que a sociedade se transformará na mudança do indivíduo. E a atuação do Centro Espírita, entendo eu, que deve ser mais focada no espírito, ao contrário de como você falou, que os especialistas da assistência social, eles focam muito nos relacionamentos ou nas soluções da problemática. E o Centro Espírita deve ou deveria estar focando muito mais na melhoria daquela pessoa, na melhoria daquele indivíduo, na melhoria do espírito. Lembrando sempre que é o espírito que é a sua atuação na sociedade, seja na sociedade familiar,
seja na sociedade profissional, seja na sociedade dentro do próprio centro espírita, é que ele, nessa atuação, ele vai transformá-la. Não é assim mais ou menos? Porque, por exemplo, nossas relações no centro espírita. Muitas vezes nós vemos que o centro espírita como o trabalhador vê como um lugar de trabalho. Eu vou lá, eu aplico o passe e a minha função é aplicar o passe e muitas vezes eu vou embora. Eu chego para cumprir o meu papel, a palestra começa antes, mas a minha função é aplicar o passe. Então eu chego na hora de aplicar o passe, cumpro a minha tarefa e vou embora. Só que o centro espírita é muito mais, é um porto ou um ponto de encontro de pessoas com um objetivo, com um pensamento, com um sentimento e com um desejo. E que essas pessoas precisam se relacionar. E muitas vezes a gente se sente engessado porque fica pensando, aí temos, geralmente o silêncio é uma prece, mas a conversa é uma abertura de porta ao coração. Então, a gente tem que, além da reunião mecânica que muitas vezes funciona, eu trabalho, fecho as luzes, vamos correndo, essa vida atropelada que nós temos, a falta de tempo, não nos permite nós criarmos essas relações fraternas e positivas dentro da casa espírita. Então, como irmãos, filhos de Deus, que toda a humanidade acho que dentro do Espiritismo nós precisamos pensar essa relação entre os espíritas, da gente ter mais tempo de olhar no olho, dar um abraço, trocar essa afetividade, para que essa afetividade chegue para a nossa família, que essa afetividade chegue na nossa sociedade. Então, mais do que um local de trabalho, um local de divulgação da doutrina espírita, a gente precisa pensar o centro espírita como um centro de convivência fraterno, onde pessoas se encontram. Você entende, Ricardo, que o trabalhador espírita tem essa consciência de que o núcleo espírita, o núcleo do centro espírita, seria um laboratório pequeno para fazer esse exercício, esse aprendizado? E será que ele passa ao frequentador que nós, que estamos frequentando o centro espírita, deveríamos utilizá-lo como um laboratório, como um local que nós pudéssemos estar fazendo esse exercício para levar esse mesmo exercício, que talvez seja facilitado, porque são pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, levar para fora do centro espírita, no seu local de trabalho, no seu local familiar, enfim, na escola, levar para esses locais e tentar fazer num âmbito maior, ir mudando a sociedade. Existe essa consciência, tanto do trabalhador, e é passada ao frequentador? Eu acho que falta um pouco dessa consciência do centro espírita como um espaço, sobretudo, de convivência, de troca de ideia. Então, nós estamos mecanizados ao trabalho. O trabalho social vai chegar às 9, então a gente tem que sair às 10 para chegar. E porque tem uma pessoa lá carente, muitas vezes nós não identificamos que um companheiro nosso de trabalho, uma pessoa que convive ao nosso lado, que está indo por aquela atividade, nós deixamos de perceber que aquela pessoa também está necessitada. Por quê? Porque nós não conversamos, porque muitas vezes não estabelecemos esse laço de amizade. Então é muito necessária a criação desse laço de amizade no centro espírita. Ok, Ricardo, obrigado pela essa oportunidade desse diálogo. Agradecemos aos amigos, às amigas internautas, e vamos terminar esse programa dizendo assim: se vocês gostaram, assistam novamente em outros programas. Se vocês não gostaram, nos dê uma outra oportunidade, prometemos melhorar. Obrigado.